Olha só, esse voto do ministro Luiz Fux está levantando muitas discussões, colocando essa politização desse processo de tentativa de golpe de Estado, que foi arguído pela Procuradoria-Geral da República, no centro dessa politização. Agora, as pessoas que são apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro estão comemorando, estão dizendo que o ministro foi muito lúcido. A gente vê, um juízo político. No X, as postagens das pessoas dizendo que o ministro foi muito lúcido. A gente vê, inclusive, as publicações no Poder 360, no Metrópole. O ministro foi muito lúcido, muito coerente, lavou a honra dos brasileiros, é uma luz no fim do túnel, é a salvação. Então, enquanto que aqueles que são apoiadores do atual presidente Lula estão condenando o ministro fatalmente, dizendo que o ministro está sofrendo pressão, que o ministro se vendeu, que o ministro está cedendo às interferências norte-americanas. E aí você vê, inclusive, algumas manifestações de agentes políticos nesse sentido. Por exemplo, o senador Marcos Duval, que uma live hoje, como foi repercutida aqui pelo Metrópole, disse que alertou no início de junho o ministro Luiz Fux da necessidade de salvar Bolsonaro para que ele não sofresse sanções do governo norte-americano. Bom, isso evidencia como essa manifestação do ministro, ainda que atendendo às questões constitucionais que exigem a fundamentação das decisões judiciais, e está fundamentada a decisão do ministro, num voto que já se aproxima das 12 horas, o ministro está votando o dia todo. Então, a decisão é fundamentada, a decisão atende àquilo que o Código de Processo Civil exige, que é o livre convencimento do magistrado, evidenciado na fundamentação da decisão publicada. Ainda assim, as pessoas levam isso para a discussão política. Ao invés de reconhecer ou verificar ou tentar encontrar ali nessa manifestação do ministro a evidência de uma independência do judiciário, você tem um ministro que condena, você tem um ministro que condena em parte, absolve em parte, aí você tem um ministro Luiz Fux que entende pela inexistência de determinados crimes, como, por exemplo, ele reconheceu a inexistência do crime de organização criminosa nesse núcleo que é compreendido, que está inserido o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, isso é verificar que cada um dos magistrados que compõe essa primeira turma do Supremo Tribunal Federal está julgando de acordo com o seu livre convencimento motivado, está julgando de acordo com aquilo que entende a partir das provas que são colhidas nos autos. Por exemplo, a gente pode ver o ex-presidente Jair Bolsonaro sendo absolvido pelo ministro Luiz Fux, ao mesmo tempo que o ministro reconhece a existência de crime. Então, o ministro reconhece que houve a existência de crime, houve a existência do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas, em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro entende que há uma insuficiência de provas que evidenciem a autoria do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ele reconhece a existência de provas suficientes para a condenação do general Braga Neto, ele reconhece a existência suficiente de provas para a condenação do tenente-coronel Mauro Cid, e mais do que isso, para que se reconheça que a delação do Mauro Cid é uma delação válida. Ele vota pela legalidade da delação. A gente ainda vai ver os votos da ministra Carmen Lúcia e o voto também do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, e a gente vai verificar ali as distinções, as diferenciações na manifestação de cada um daqueles magistrados. Não é crível em um ambiente em que nós reputamos democrático, em que tem as instituições independentes, que todas as pessoas vão, a partir dos mesmos fatos e elementos que são visualizados através das provas que são colhidas, elas vão ter a mesma decisão. Serão decisões diferentes, decisões muitas vezes influenciadas, é claro, pela sua percepção de vida, pelo seu histórico, pelo seu desenvolvimento cultural. Mas o que a Constituição exige é essa fundamentação. E essa fundamentação foi atendida pelo ministro Luiz Fux ao proferir e ao estar proferindo ainda essa decisão. Na gravação desse vídeo agora, 10 horas da noite aqui em Rondônia, do dia 10 de setembro de 2025, o ministro ainda está fundamentando a sua decisão, o que com toda certeza está em consonância com o texto constitucional e com a legislação processual, que exige, além de assegurar esse livre convencimento motivado, exige a fundamentação das decisões.